Giba, tá um calor nesse país, não tá? Nossa, tá triste, hein? Tá muito quente no Brasil e hoje a gente veio aqui dar dicas pra você de como manter aí, né, a qualidade de vida do seu PC num calor desse. Quer saber mais? É só continuar aqui no vídeo. Dica ASUS. Quer receber conteúdo sobre os melhores hardwares e periféricos direto na sua For You? Então segue a ASUS no TikTok. Tem muito conteúdo para você curtir tudo sobre o universo gamer de PCs. Segue a gente lá! Bom, a gente trouxe aqui o nosso especialista, Giba. Giba, muito obrigada por estar aqui conosco. Giba, vamos lá. A gente vai falar aqui hoje, né, justamente de calor, PC. É uma coisa que a gente já fala bastante nos vídeos, quando a gente tá falando, assim, do calor normal, né, das peças. As peças esquentam, aquela coisa toda. Quando a gente tá em temperaturas, que nem a gente tá vendo aí Brasil afora agora, que chegam até 40 graus, a gente precisa tomar alguns cuidados especiais, né? Sim. O que acontece? Quanto mais quente dentro do computador, piora a performance. E aí você começa a ter outros problemas, né? Pode ser que fique quente demais e aí algum componente seja comprometido. Então, a gente precisa tomar alguns pequenos cuidados. Total. Giba, primeira coisa que eu queria te perguntar, que eu trouxe até aqui, ó, pra gente falar, é da diferença que uma ventoinha pode fazer a mais no seu PC. Porque assim, é um produto que muitas vezes a gente encontra ventoinhas no mercado com um preço bem ok, né? Às vezes até R$200, R$300. Então pode ser uma opção de um upgrade para uma pessoa que tá numa região mais quente do Brasil, fazer nesses momentos, aproveitar esse calor. Então eu queria saber, qual que é a diferença aí que a gente pode ter, né, colocando uma ventoinha a mais ou algumas ventoinhas a mais num setup? Então, vamos lá. Primeiro depende de como o seu setup está configurado. Então pode ser que o seu setup já tenha vindo bem configurado, então ele já tem várias fãs com um fluxo de ar legal, né? Então você tem uma refrigeração melhor, você vai expulsar mais fácil o ar quente dentro do gabinete, ou pode ser que não, ou pode ser que ela só venha com o básico. Veio com o basicão, um da frente, um em cima, um da CPU e acabou, né? Às vezes só vem o de trás, né? Só para expulsar o ar, não tem ninguém para empurrar o ar frio para dentro do gabinete. E aí você tem placa de vídeo gerando calor, você tem o processador gerando calor, e aí você tem o restante, né? Porque o VRM também esquenta, as memórias também esquentam, e aí conforme vai aumentando o calor, você pode ter alguma inconsistência, né? O computador pode ficar instável, ele pode perder performance, ele pode desligar, tem uma série de coisas que podem acontecer. Quando a gente compra uma ventoinha nova, vamos pensar assim num gabinete que talvez ele só tenha a ventoinha de trás, né? Que geralmente é o mais comum. Onde que seria o melhor lugar se eu for comprar uma ventoinha para eu colocar isso? Na frente, aqui, na parte de cima, eu acho geral, que assim. Tem que olhar o seu gabinete em si. Se ele tiver ventilação, né, ele tiver uma parte frontal que tem a possibilidade de puxar o ar, puxar o ar frio para dentro, eu acho que é interessante, porque daí você tem uma ventoinha empurrando o ar frio e uma ventoinha puxando o ar quente para fora. Total. Esse gabinete aqui, por exemplo, como ele é de vidro aqui na frente, acho que ele não é uma opção nesse sentido, né? Então, por exemplo, não, mas ele aqui do lado, né? Ele é diferente, né? Ele tem a passagem de ar na parte de trás. Total. Então, o fluxo faz um L aqui, né? Então é muito situacional, né, galera? Você tem que pensar o que você já tem na sua casa, mas então acho que é essa a ideia de a gente criar uma passagem que puxe o ar frio de fora, empurre para dentro do PC e jogue o ar quente para fora por trás. Exato. Nesse caso aqui em específico, como o water cooler está montado em cima, então seria interessante. Tem o espaço para colocar as fãs aqui na parte de trás, então elas empurrando o ar frio para dentro, e ele tem espaço para colocar fãs na parte de baixo, de empurrar o ar frio de baixo para cima. Total. Então, empurrando o ar frio de baixo para cima e na parte de trás para frente, as fãs superiores puxando o ar quente para fora e a traseira também. Total. Então acho que você cria um bom fluxo de ar, a placa de vídeo vai ficar mais fria, o processador vai ficar mais frio, e aí o computador trabalha melhor. Uma coisa, Giba, que eu vejo muita gente fazer, tá? Que eu quero saber aí se ajuda, não ajuda, se faz bem, se faz mal. Muita gente, quando chega nessas temperaturas super altas, não tem um PC tão bacana assim, eu vejo a galera tirando, às vezes, essa tampa aqui lateral pra deixar o PC aberto, justamente pra ventilar melhor. Isso ajuda? Isso é bom? Isso não é? Como é que fica essa situação? Olha, eu acho que geral? Depende muito da configuração. Por exemplo, se o cara só tem a fan traseira ou se ele só tem
né, poucas fãs, ajuda porque você consegue fazer o fluxo de ar correr melhor. Mas de qualquer forma, tanto aberta ou fechada, um grande ofensor aí de temperatura é poeira. Por exemplo, no meu caso, eu moro próximo de uma avenida muito movimentada. Então a cada 2, 3 meses eu tenho que ir lá dar uma aspirada na parte frontal, né, no mesh frontal. Eu tenho que bater lá um fluxo de ar para expulsar um pouco a poeira, né, porque senão acumula muito. E aí meu computador começa a esquentar, é nítido. Quando o water cooler começa a reclamar muito, que ele começa a acelerar muito, eu já sei que o negócio tá meio... Essa é uma sujo. boa dica, né, gente? Pra justamente, então, aproveitar talvez esse momento que tá muito quente e falar assim, não, vamos fazer aquela limpeza que muita gente faz anual. Exatamente. Faz a revisão do computador, porque às vezes você já tem alguns anos o computador montado e nunca trocou pasta térmica, né? Nunca limpou a poeira do cooler, que seja o air cooler ou seja o water cooler. E aí, esse acúmulo de poeira, ele prejudica bastante a temperatura. E PC, né, tem vários lugarzinhos, tem várias coisas, então é super importante fazer essa limpeza, né? A gente tem, por exemplo, esse gabinete aqui, tem esse filtro de poeira na parte de cima, dá pra tirar, fazer a limpeza. Muitos têm embaixo também. Ele também tem na parte de baixo, exatamente. Dá pra tirar. Todos na parte de trás acumula muito, a gente sempre vê quando tem justamente a fonte ali. E quem tem, por exemplo, uma CPU, né, que tá só com o cooler ali em cima também. Cooler box, né? Também super importante fazer a limpeza, então acho que é uma dica boa também, né, nesse sentido. Não só isso, né? Porque agora tá muito quente. Ok, mas no inverno você tem um acúmulo maior de umidade dentro do computador, principalmente quando você não utiliza muito ele, né? Porque ele não vai esquentar, então ele vai conseguir expulsar a umidade. Total. E aí o que acontece? A poeira, ela é um fator de acúmulo de umidade. Sim. E no acúmulo de umidade da poeira você tem oxidação. Vamos entrar agora numa parte que é um pouco mais da configuração das coisas. Eu sei, por exemplo, que a gente tem algumas configurações que a gente pode fazer dentro da BIOS, ou então talvez se a pessoa tiver o GPU Tweak 3, por exemplo, para mexer aí na performance da placa de vídeo. O que as pessoas podem fazer nesse sentido de configuração para não chegar a um ponto que a gente vai danificar a peça, de talvez definir na BIOS uma temperatura de desligar o PC, ou talvez definir também um cap máximo ali do uso da GPU? O que existe nesse sentido, assim? Bom, vamos lá. A BIOS, ela tem uma temperatura de segurança do processador, né? Depende do processador, a BIOS já seta automaticamente essa temperatura de segurança. Porém, se estiver muito quente, em vez de você setar essa configuração de segurança, você pode talvez tenha a possibilidade de baixar um pouco o clock. É porque justamente, né, essa temperatura, ela mede a temperatura do CPU, não do ambiente, né? Então Exato. a gente às vezes pode acontecer ali alguma coisa nesse sentido de uma desregulagem. Então, o que acontece? No meu caso, né, eu vejo da seguinte forma. Você pode setar a temperatura de segurança um pouco mais baixa, nem todas as placas vão liberar essa configuração para você mexer. Tá, vai depender um pouco dos modelos de placa. Atualize sua BIOS. Exato, isso é importante. Mas eu acho que talvez você analisar a temperatura que ele está chegando, né? Antes de tudo, fazer a limpeza, porque eu acho que o maior ofensor de temperatura é a poeira. É a poeira. E aí, se tiver muito quente, descer um pouquinho o clock, você vai ter uma performance um pouco pior, mas você protege um pouquinho durante esse tempo quente. No GPU Tweak, você tem a questão de você limitar a temperatura. Então, lá dentro das configurações, você não precisa mexer em clock, você não precisa mexer em nada. Em Power Target, você vai lá e limita uma temperatura, e aí automaticamente dentro do driver, quando ele ultrapassar essa temperatura, ele vai derrubar um pouco de clock, mas ele vai manter dentro dessa temperatura. Ah, entendi. Não, muito bacana. Em vez de justamente ele pensar o quanto de performance, ele fala, eu vou até essa temperatura, depois disso eu vou maneirando aqui, girando mais a ventoinha, aquela coisa toda. Ele começa a acelerar os fãs e se ultrapassar aquele percentual, né? Lógico que você pode também mudar as configurações de curva de avanço da fan, e aí você deixar para ele acionar a maior performance numa temperatura menor. E aí, se ele ultrapassar aquele limite X, você coloca lá, eu quero que no máximo ela trabalhe a, sei lá, 80 graus. E aí, quando chegar nessa performance, ele começa a cortar clock.
Total. Bom, a gente deu bastantes dicas aqui, né? Dicas bastante gerais, assim, mas uma coisa que eu sei que é super exclusiva da ASUS é o software Fan Expert, né? Que eu acho que é super importante nessa situação toda que a gente tá falando um pouco sobre aqui, porque a gente vai conseguir controlar as ventoinhas, vai conseguir controlar liquid cooler, enfim, todas aquelas coisas assim. Explica um pouquinho pra quem nunca ouviu falar, pra quem tem um produto ASUS em casa, seja uma placa de vídeo, uma placa-mãe, enfim, o que que faz o Fan Expert? O Fan Expert, ele é um software que ele analisa a temperatura do computador e ele vai alterar a aceleração das fãs conforme a performance. Então ele tem 4 perfis pré-programados, né, que é a parte silenciosa, o standard, o turbo e o full. O full é quando fica direto tudo acelerado. E aí ele tem uma parte de análise, onde ele vai analisar, né, você roda um benchmark, né, automático, na hora que você aciona essa função, ele roda um benchmark e ele vai analisar qual que é a melhor curva de aceleração de fan para sua configuração. Total. E isso é muito interessante, porque às vezes você não sabe setar, né? Olha, eu não sei como é que eu seto a melhor curva de avanço do processador, das fãs do gabinete. Da fã que tá em cima, fã que tá embaixo, fã que tá em frente. E ele vai analisar isso automático. Muito legal, muito bacana. Então baixem aí, gente, se você tem algum produto ASUS, baixe. Você vai gostar, você vai amar. Giba, acho que por hoje é só. Vamos ficar aqui no ar-condicionado que tem no estúdio, porque tá difícil esse Brasil, tá muito quente. Mas, gente, esperamos que vocês tenham gostado dessas dicas. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo. Dá like no vídeo se você gostou. E vamos torcer aí pra esse calor passar, porque senão é difícil nos PC Gamer Soft, né, Giba? Mas a gente também. A gente também. Mas é isso, galera. Muito obrigada. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.